O Bolsonaro, ele tá completamente enlouquecido por causa do Lula. O discurso dele no Nordeste mostra alguém que está fora das suas plenas faculdades mentais. Ele falou ali situações completamente absurdas. Eu vou trazer para vocês, obviamente. E o Bolsonaro vai ficar ainda mais maluco porque o relatório da CPI chegou até o Tribunal de Haia. Hoje o Bolsonaro vai dormir agarrado à pistola do Hélio Negão. Certeza, certeza. Você sabe, o Bolsonaro ele dorme armado no Palácio da Alvorada. Não faz o mínimo sentido ele dormir segurando numa pistola no local mais seguro do Brasil. Mas ele dorme, ele mesmo admitiu isso. E a gente tem aqui a hipótese que ele dorme agarrado à pistola do Hélio Negão, bem próximo assim do rosto, porque como o Bolsonaro já saiu há muito tempo do exército, ele não tem condição de ter pistolas com calibres muito grossos. E a do Hélio Negão, com toda certeza, é um calibre mais grosso do que as pistolas do Bolsonaro. E aí ele pode se sentir mais seguro segurando uma pistola de calibre mais grosso, agarrado bem juntinho ao rosto. Mas só para explicar o que vai acontecer agora. O tribunal vai avaliar se abre ou não uma denúncia contra o Bolsonaro lá, ou uma investigação. E como que isso funciona? O tribunal tem que avaliar se o país onde aquela pessoa nasceu, onde aquela pessoa seria julgada, tem condições para fazer o julgamento. Se é imparcial, se não está aparelhado. E vendo a forma como Augusto Aras blinda Bolsonaro, existe sim uma chance do tribunal abrir uma investigação. Isso vai demorar um certo tempo, mas é uma dor de cabeça imensa para o Bolsonaro, que já está sofrendo muito por conta do Lula. Ele está completamente maluco. Eu vou trazer aqui para vocês as falas do Bolsonaro. Mas antes eu peço seu like, clique no botão de gostei, ative as notificações e se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito no canal. O Bolsonaro, olhem só o que ele falou. Tá maluco, né? Falou o seguinte: durante a transição após as eleições de 2018 em Brasília, estávamos conversando sobre o que estava acontecendo com o governo anterior e como estava o governo. Descobrimos que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Aí ele falou o seguinte: vá pra PQP, porra, né? Mas não com essas palavras, né? Vá pra PQP, porra, mas censurado, né? Desculpa o palavrão aqui. Este era o Brasil e alguns falam, o presidente é mal educado, fala palavrão, mas eu não roubo. Ou seja, ele alucinou. E na hora que ele falou o palavrão, o pessoal começou a bater palma, né? Como se ele estivesse num show de stand-up. Porque é isso que o Bolsonaro se tornou. O Bolsonaro se tornou um macaco de circo, né? Que fica fazendo as gracinhas ali para alegrar a multidão. Isso é Bolsonaro. E ele vai ficar estribuchando, vai ficar falando palavrão, mostrando o seu total descontrole. E aí depois ele falou sobre a pandemia. Porque no Nordeste as pessoas estão passando fome. No Nordeste e em vários locais do Brasil. E ele é o culpado pela fome que as pessoas estão passando no Nordeste. Ele é aprovado só por 17% da população brasileira, da população nordestina, melhor dizendo, segundo dados do Datafolha. E ele quer jogar a culpa nos outros, ele quer jogar a culpa no Lula para falar que ele é o grande opositor ao Lula, ele é o único que pode vencer o Lula. E ele não quer assumir a culpa da situação que nós estamos vivendo, mas ele é o culpado, você sabe disso. Ele disse o seguinte: a política do fica em casa, lockdown e toque de recolher foi desumana. Levou a mortes, desemprego, muita gente foi para a depressão e para o desespero. E a política dele? Nós estamos com 600 mil mortos, fora os outros indicadores econômicos que eu vou trazer aqui para vocês. Se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo, pessoal, o mínimo, ele teria grandes chances de ser reeleito. E eu falo isso baseado nas eleições de 2020. Baseado no Calil, por exemplo, que enfrentou a pandemia de modo duro, colocando medidas de distanciamento, fechamento antecipado do comércio, obrigou as pessoas a usarem máscara, fez uma campanha muito forte e o Calil foi eleito no primeiro turno, com uma vantagem assim expressiva de votos. O Bolsonaro ele quis atuar ao lado do vírus, contra a população, e por isso que ele é rejeitado. E olhem só como que ele está maluco. Ele falou o seguinte: não errei nenhuma vez durante a pandemia. Fui atacado covardemente o tempo todo, mas a decisão de conduzir a questão da pandemia, segundo a decisão do STF, foi para governadores e prefeitos. Ele sempre joga a culpa nos outros. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Falar que não errou em absolutamente nada é um cara de pau, né? Aí ele falou assim: muitos erraram na tentativa de fazer a coisa certa. Agora está na hora de reconhecer o que não deu certo. Não deu certo, voto em você, Bolsonaro, obviamente. Que o vírus ainda é uma questão desconhecida por nós. Mentira! Mentira! O vírus é uma questão desconhecida por você, Bolsonaro, porque você
quis adotar medidas completamente amalucadas. Você nunca escutou os especialistas de verdade. Ficou escutando Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto, pessoas que não sabiam absolutamente nada de como enfrentar essa pandemia. Mas esse discurso do Bolsonaro já é uma meia-culpa que está sendo feita pelo presidente. Olha, nós não sabíamos, o vírus é desconhecido. Não, nós já sabemos muita coisa sobre o vírus. Nós sabemos que os imunizantes que você não quis comprar protegem as pessoas. Nós sabemos que o uso de máscara que você não quer usar protege as pessoas. Nós sabemos que o distanciamento social protege também as pessoas que você não quer fazer. E você utiliza os seus vassalos do gabinete do ódio, seja o gabinete do ódio virtual ou da mídia tradicional, como o Siqueira Júnior, para incentivar as pessoas a saírem de casa. Essa é a política que deu errado. Essa é a política que deu errado. Tem gente aqui que tem saudade desses canalhas. Não é só o povo nordestino não que sofre. É gente de todo o Brasil. Os números estão aí. Não estou alfinetando nem candidato nem ninguém. Estou apenas mostrando. Os números estão aí? Que números, Bolsonaro, que você está falando? Os números são péssimos. Olhem só. A inflação brasileira em 2021 na casa dos 10%. Superior a 10%. Isso coloca o Brasil na quinta posição dos países que mais tiveram inflação. Fica atrás apenas da Venezuela, do Suriname, da Argentina e do Haiti. Austrália e Nova Zelândia, que tiveram medidas muito pesadas de distanciamento social, restrição em países nórdicos, não estão aqui. Depois, o outro país que está mais próximo do Brasil, em sexto, é a República Dominicana. Vamos falar então, vamos pegar os números e aí agora você vai entender por que o Bolsonaro ele está sendo massacrado no Nordeste e ele é culpado pela miséria do povo. Porque a inflação na casa dos 10% é rejeitada a forma como o Bolsonaro lida com a inflação por 80% da população brasileira, segundo dados da pesquisa Quest. Vamos pegar os dados do desemprego. Em agosto de 2021, o Brasil estava na quarta posição do ranking mundial de desemprego com 13%, ficando atrás de Costa Rica, Espanha e Grécia. Os números estão aí, Bolsonaro. E aí você tem uma inflação alta com um nível de desemprego alto, você tem estagflação. Esses são os números do Bolsonaro. E é por isso que no Nordeste o pessoal tá rapando, tá ralando o peito de perto do Bolsonaro. Há um racha dentro do PP, porque houve ali um acordo meio que feito por baixo dos panos para o PP da Bahia apoiar o Jacques Wagner. Inclusive colocaram as condições para que o PP apoiasse o Jacques Wagner na Bahia, o candidato do Lula, que era a recriação do Ministério das Cidades. Isso deixou o Ciro Nogueira pé da vida. Mas ninguém quer ficar ao lado de Bolsonaro, porque ele tá maluco. Ele tá completamente maluco. Lula deixou o Bolsonaro totalmente louco. E ele falou ainda hoje, olhem só, que nós vivemos numa ditadura. O Bolsonaro falou que nós vivemos numa ditadura. Qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela, de uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhuma. Ou seja, novamente ele ataca o STF falando que existe uma ditadura do STF. Qual que é a ditadura do STF, Bolsonaro? O que o STF impede você de trabalhar? Em absolutamente nada. O Bolsonaro não trabalha porque ele não quer, porque ele tá ficando senil. O Bolsonaro enlouqueceu completamente. Ele tem que ser colocado numa camisa de força, tem que tirar a dentadura dele porque ele pode acabar engolindo a dentadura dele, pode achar que é uma bala e ele pode engolir, pode ter uma asfixia, então tem que tomar cuidado. Ele já não sabe nem mais atirar, a pistola dele vocês estão vendo que não tá mais funcionando, porque ele foi lá, o Carlos falou, tem que tirar a trava, papai, tira a trava, papai, e ele não tava conseguindo, porque ele não consegue nem mais atirar, a pistola dele já era, por isso que ele tem que segurar na pistola do Hélio Negrão. Como que o Bolsonaro vai dormir agarrado à pistola dele, sendo que ele não funciona mais, né? Nós vimos no clube de tiro. Mas deixa aí nos comentários o que você achou. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.